que eu escolhi esse tema? Que, de certa forma, para fazer uma espécie de intervalo, aí eu estou montando uma ordem, né? E de vez em quando é necessário, eu acho, a gente sair um pouco dessa ordem para a gente não perder muito a conexão com a realidade. E quando a gente analisa hoje as origens das ideias, né, de construção de nova civilização, né, até de novos comportamentos, de novas culturas, quando a gente percebe a origem de tudo isso, que a gente já fez muitas lives aqui, olha, 333, olha lá, é um número meio besta esse, né? Então, vamos subir aí para ver se passa essa vez, né? Passou já, valeu. Então, e o que me chamou a atenção é que em todas esses centros de ideias estão se falando especificamente até usando as mesmas expressões dentro da área de alimentação. Então, seja a expressão mais usada agora é segurança alimentar, mas já estão, como sempre acontece, assim, depois que uma expressão entra em circulação e passa a funcionar como uma espécie de expressão ônibus, ou palavra ônibus, né? Onde você coloca lá o significado que você quer, né? De acordo com o discurso. Quando ela começa a ter essa força suficiente para chegar a esse ponto, começam a surgir os seus derivados. E, normalmente, é aí que está o problema, né? Da mesma forma que os ODS, lidos apenas nos seus enunciados, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá da ONU, quando você lê esses ODS apenas pelo seu valor de face, ele não tem nenhum problema. Afinal de contas, como o primeiro ODS, erradicar a fome, erradicar a pobreza. Aí depois, acho que é o quarto ou quinto, não sei, vai ser erradicar a fome. Mas o problema é que, assim, nós somos favoráveis a erradicar a pobreza e erradicar a fome. O problema é como eles pretendem cumprir esse prometido. Que apenas a descrição dessas metas mais específicas, mais pontuais, é que a gente vai perceber que esse enunciado nunca vai ser alcançado dessa maneira. É uma coisa muito simples. Da mesma maneira, acontece, né? Os caras falam em segurança alimentar. Pô, nós temos hoje no mundo entre 800 milhões e 1 milhão de pessoas com fome mesmo, ou seja, com uma quantidade menor de alimento do que a fome exige. Né? Que aí tem um outro problema, que é pelo menos mais 1 bilhão e meio, que é comer, mesmo que em volume para matar a fome, com nutriente insuficiente até para ter diminuição de mortalidade infantil, doenças banais, assim, que matam muitas pessoas por causa desde a desnutrição, desenvolve já com problema a pessoa, né? Veja que alguns atletas que têm origem muito humilde, que têm problema de desnutrição quando são pequenos, quando eles chegam no patamar de alta performance, eles têm um teto, às vezes, mais baixo, mais próximo, né? Um limite mais próximo que outras pessoas que tiveram um desenvolvimento alimentar mais saudável. Eu não estou trazendo novidade nenhuma. Então, é isso que eu falo. Então, quando você fala em segurança alimentar, poxa, metade, pelo menos, da população mundial precisa melhorar isso. Né? Se você for colocar aí pessoas que têm uma certa instabilidade, que hoje estão comendo, mas há um ano atrás não comeram, então, aí você vai colocar, sei lá, acho que pelo menos 3/5 da população mundial já passou esse aperto, né? E, então, tem uma coisa meio dinâmica que, como alimento é algo diário, é o commodity diferente, porque um dia sem ele já começa a ser não um problema apenas estatístico, assim, não, vira um problema
trágico mesmo, de morte, e no longo prazo também vai trazer outras tragédias. Então, todo mundo concorda com segurança alimentar e precisa mesmo. Mas, quando a gente vê que parte das metas para bater essa questão para resolver esse problema de segurança alimentar estão atreladas a iniciativas de proteção do meio ambiente que vão dificultar a produção de alimentos. Né? Então, quando a gente olha lá no CFR falando nisso, e ao mesmo tempo, assim, precisamos proibir uma série de práticas agrícolas ou da pecuária para diminuir o desmatamento, o aquecimento global, ou camada de ozônio, ou cada hora vai ser uma carta que eles vão tirar desse baralho. O aquecimento global começa a ser ridicularizado, né? Aquecimento global antropogênico, o que eles fazem? Já mete a mudança climática lá. Então, quando a mudança climática também não tiver mais muito sentido, o que eles vão falar? Eles vão arrumar outro pretexto, ou vão inventar uma substância no ar, sei lá. Mas a razão de eu escolher o tema dessa live, então começa aí, quando você começa a ver que não faz muito sentido, né? E aí, um elemento que não pode ser deixado de lado é que quase 100 unidades de processamento de alimento foram incendiadas, mais de 90, tá? Nos últimos 2 anos. E nós estamos falando apenas dessas cujo incêndio foi de proporções grandes, então de fábricas grandes ou de depósitos grandes, né, como foi o caso de silos, tal, que merecem notícia. Agora, imagina pequenos, né, pequenas propriedades. Né? Como a gente já sabe que sabotagem sempre esteve nas armas de guerra comercial. Vejam o que fizeram com o cacau na Bahia. Acho que era vassoura de bruxa, ou vassoura de bruxa no café, e aquela que é uma torcidinha, assim. Vejam um documentário que tem sobre o cacau, que devastou o sul da Bahia, e foi hoje provado que aquilo foi sabotagem. No caso, envolvia gente política que queria enfraquecer o poder dos coronéis lá do cacau, mas, por outro, tinha interesse também de multinacionais que vendem cacau, que compram cacau, né? Porque era um produto nobre, com uma grande produção na Bahia. Então, vejam essa história, depois vejam a história do café, também, que foi durante o governo do Getúlio, né? Vassoura de bruxa no cacau. Olha lá, o Júnior está me corrigindo aqui, acho que eu tinha falado ao contrário, né? Então, a vassoura de bruxa foi essa sabotagem no cacau lá do sul da Bahia, e aqui no Vale do Paraíba teve no café, durante o governo do Getúlio. Tem gente que acusa o Getúlio como forma de enfraquecer o pessoal do café. Isso era o que falava um cara que foi cliente meu e que era de família, assim, já o avô dele que contava essa história, porque eles perderam tudo lá. E aí essa questão da sabotagem, pesquisa, meu. A grande mídia está simplesmente ignorando um negócio absurdo. Veja, modificação de leis de silos na Europa. A Ucrânia está com problema de falta de silos. E assim, é meio estranho, porque o ano passado não teve, o ano retrasado não teve. E aí começaram aí eu fui ver, tem um monte de silos que foram desativados por lei ambiental, por lei sanitária, desculpa, não ambiental nesse caso, foram desativados uma série nos Estados Unidos, em vários lugares. Eu não sei se isso está acontecendo no Brasil. Mas o que estão querendo provocar? Exatamente a insegurança alimentar. Parece aquilo, coisa bíblica mesmo, né? Olha, prepare-se para a guerra quando esses caras estiverem falando de paz. Né? Eles
eles trabalham contra a gente, como aprenderam com o livro do Sun Tzu, a Arte da Guerra. Né? Quando você estiver querendo atacar, você tente transparecer paz. Né? Então, eles estão provocando a insegurança alimentar. E aí, a gente vê, olha outra incoerência, né? Que me levou a pensar sobre isso. Porque eles falam que estão preocupados com as pessoas que não têm acesso a essa alimentação que tem comumente nas democracias ocidentais, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles dificultam no campo jurídico novos produtores, dificulta toda a logística e encarece por meio de regulamentação, de dificuldade para produzir e por meio de impostos diretamente. O que está acontecendo agora com o imposto de carne? O que tem de exigência, por exemplo, em frigorífico? Eu não sei quantos, mas foram centenas de frigoríficos foram vendidos por pressão na época que aqueles amigos do rei usavam a força do BNDES e a força dos fiscais, dos órgãos de fiscalização. Então, os fiscais iam lá pressionar o pequeno, começa a exigir um monte de coisa e cria novas leis, nova regulamentação. Todas essas agências de regulamentação é tudo picaretagem. Né? Aí eles pressionam os pequenos e todos acabaram tendo que vender para os grandes, correndo o risco de ou fazer isso ou não perder tudo. Porque começa a ser fechado, começa a tomar multa. Todo dia um fiscal, vai um fiscal do trabalho, vai um fiscal da vigilância sanitária, vai outro fiscal no negócio de importação e exportação. E se acha um pelo ali na criação do cara, acabou, meu. Entendeu? E eles começam a exigir um monte de máquina, de procedimento, que apenas os grandes conseguem investir nisso.